Nós informamos que dentro das pastas que cada um dos senhores e senhoras receberam, temos os formulários para que o público participante faça as perguntas aos palestrantes desta manhã. Ao final das palestras da manhã, o nosso pessoal da organização passará pelo auditório para recolher esses formulários antes do debate. Para apresentar os resultados dos estudos sobre políticas integradas de gestão de riscos agropecuários no Brasil, chamamos à frente e passamos a palavra ao economista-chefe do Banco Mundial, Diego Arias. Bom dia, em nome do Banco Mundial, gostaria de agradecer aos organizadores, OCEPAR, FAEP e FENSEG pelo convite, em particular o Pedro Loyola. Vou apresentar rapidamente o trabalho que a gente fez em 2015, junto com o Ministério da Agricultura e a Embrapa, sobre uma avaliação rápida, integrada dos riscos na agricultura do Brasil e as revisões das políticas e programas públicos. Não sei, esta apresentação, Pedro, vai estar no website, vai ser disponibilizada, porque tem ali alguns links aos websites onde você pode encontrar o relatório. E a apresentação também faz referência a outros estudos que podem ser de seu interesse. Então, vou falar rapidamente do objetivo, do trabalho feito, dos resultados. Não vou entrar na metodologia, que está bem detalhada no relatório, e falar mais sobre qual é a agenda do futuro que o estudo apontou, e falar um pouquinho sobre a temática do seguro, por esse ser o objetivo do fórum de hoje. Então, a motivação são as grandes perdas extremas. Quando falo de perdas extremas, é mais de um desvio padrão das perdas históricas. E quando temos perdas extremas, estamos falando de anos 2004 até 2006, 2009, 2012, 2013. Não somente isso tem impacto sobre a renda do produtor, mas também o PIB da agricultura começa a ser negativo, que causa todos os tipos de problemas também a nível macroeconômico. Então, o objetivo do estudo era fazer essa avaliação integrada dos riscos, não somente o risco climático e de preço, que são os riscos asseguráveis hoje, mas também outros riscos de produção, de mercado e também do ambiente institucional, com a finalidade de identificar onde estão essas lacunas e oportunidades dentro da política pública. O objetivo é recomendar ações de política e programas a nível federal no Brasil. A definição de risco, isto é importante para também depois olhar quando a gente apresenta os resultados do estudo, são esses eventos extraordinários, não é a seca que acontece todos os anos na mesma região, mas são eventos extraordinários com impactos econômicos dentro da porteira. O estudo não avaliou impactos fora da porteira na cadeia de agronegócios. E também é importante salientar a diferença que a gente fez no trabalho entre o que é risco, que é um evento que não é predicível, com o que é tendência. Ou seja, se em uma região a gente observa que ano a ano chove menos, isso não é um risco, é uma tendência clara. Então o que a gente considerou risco é a desviação, o desvio dessa tendência. A visão integrada que o Banco Mundial aplica para esses tipos de estudos, temos vários estudos em outros países similares aqui ao que foi feito no Brasil, identifica diferentes riscos, como falei, de riscos de produção, como pode ser climático, sanidade animal, vegetal, riscos de mercado, não somente preço, mas também acesso a mercados. Se amanhã a Rússia fecha o mercado de carne, isso é um risco que a gente considerou. E tudo que tem a ver com o ambiente institucional, mudanças nas regras, nas leis
mudanças de instituições que podem gerar riscos. Diferentes estratégias, o seguro é somente uma estratégia que nós consideramos aqui transferência de risco, mas tem outras estratégias de mitigação e também de resposta. O setor público tem diferentes instrumentos para fazer a gestão desses riscos e nós consideramos também os diferentes setores dentro do setor agropecuário, não somente os produtores e as empresas, mas também o setor público. O setor público, em programas hoje de gestão de riscos, tem um passivo desse risco, ou seja, quando tem um ano ruim, o setor público tem que gastar mais dinheiro. Quais foram os resultados? Temos recomendações específicas para cada risco. O risco climático leva a certas recomendações de política, o risco de preço outras, os riscos de agrologística, por exemplo, tem outras. Fizemos uma priorização desses riscos, segundo a percepção do setor. Vários de vocês nesta sala participaram de alguns dos eventos que a gente fez com a Embrapa, colocando os riscos em quanto ao impacto que tem ao nível do Brasil como um todo. Não fizemos uma subdivisão de regiões. O terceiro, nós avaliamos a interrelação que existe nesses riscos. Esses riscos geralmente não são individualizados, ocorrem influenciando uns a outros. E, finalmente, um mapeamento das políticas e programas públicos existentes. Então, o primeiro resultado, como falei, é a identificação e a quantificação desses riscos individuais. Aqui só colocamos 25 tipos de riscos, excesso de chuva, inundação, e colocamos numa matriz onde tem as perdas, ou seja, 100% quer dizer perda total, e a frequência. 100% quer dizer que ocorre todos os anos. Então, o único risco que ficou aqui em vermelho, com alta perda, alta frequência, são as secas. Isto veio de uma enquete de mais de 5.000 pessoas, representantes do setor, de produtores, pesquisadores, setor público e empresas. Mas o interessante deste gráfico, não vou ir por cada um dos riscos, é que tem riscos tradicionais, como pode ser pragas e doenças, que são quantificados em quanto ao impacto e à frequência, igual que outros riscos que não são tradicionais, como capacidade gerencial, a falta de mão de obra inesperada, ou seja, que um ano a gente não conta com a mão de obra que se esperava. Esses riscos são até tão importantes como outros dos riscos mais tradicionais quando nós pensamos sobre riscos no setor agropecuário. Isso abriu muita discussão nos diferentes fóruns que a gente fez sobre isso, que é importante para nós pensar que a gente pode estar pensando em assegurar ou fazer a gestão de um risco particular, e tem outros riscos que podem ser até mais importantes, dependendo da zona. Então, para cada risco, a publicação tem os desafios e a proposta de política ou programa público para ser o ajustado ou ser melhorado. Então, tem risco climático, risco de sanidade animal, vegetal, o risco da gestão da produção, que tem que ver com mudanças na assistência técnica, mudanças inesperadas nas ferramentas tecnológicas que o produtor tem disponível, o risco de crédito, que tem a ver com a falta inesperada de financiamento. De um ano a outro as regras mudam e o produtor fica sem crédito, os termos mudam radicalmente. A parte de comércio internacional, logística, infraestrutura e marco regulatório. Não vou passar por cada das recomendações, mas cada risco tem suas lacunas identificadas e recomendações. Junto com especialistas e por esta pesquisa, nós fizemos um levantamento da percepção do setor. O que é interessante aqui avaliar primeiro, nós não
consideramos nenhum risco de baixo impacto, porque lembrem que nós pegamos só os riscos que têm perdas extremas. Não? Então, nenhuma pessoa, mesmo que a gente colocou a opção, considerou nenhum desses riscos baixos pela definição que a gente colocou. E aqui temos o grau de atendimento das políticas públicas. Se a percepção do setor é que as políticas públicas atendem bem esse risco, o baixo atendimento quer que não atendem bem esse risco. Então, pode ter um risco que tem um impacto grande, mas como tem uma boa política, um programa de trás, não saiu como atendimento baixo. O que é interessante é que a logística e a infraestrutura, na percepção do setor, foi o risco que tem um dos maiores impactos, mas que tem um grau menor de atendimento. E quando falo de risco de logística, quer dizer um corte na rodovia, uma greve nos portos, que o escoamento desse produto, em algum momento, trava e, de forma inesperada, causa perdas ao nível do produtor. Eu tenho feito esses tipos de estudos em outros países e nunca vi o risco de logística e infraestrutura ser tão importante, pelo menos na percepção dos especialistas e do setor, o que é interessante. Bom, aqui é o mesmo ranking que coloquei antes sobre a importância. O terceiro resultado que a gente avaliou são a inter-relação entre os riscos. Nós estamos trazendo uma visão integrada de riscos. A gestão deveria ser uma gestão integrada de riscos, não só individualizada. Então, aqui a gente fez dois exercícios. Estas setas, o grossor da seta quer dizer o nível de influência de um risco a outro. E aqui em cor verde, vermelho, o azul, vocês têm se o risco é um risco que principalmente impacta, tem um impacto em outros riscos, ou se é um risco que principalmente é impactado por outros, afetado por outros. Então, se é verde, quer dizer que é um risco que tem um efeito multiplicador em outros riscos. Se é vermelho, é o oposto, que é principalmente influenciado. Então, por exemplo, o risco de crédito, que é justamente a falta inesperada de crédito para o produtor, ou a mudança dos termos de financiamento, vocês veem que a maioria das setas vão hacia crédito. Quer dizer que quando tem um impacto do marco regulatório, uma mudança das regras, isso impacta o crédito. Se tem um evento climático extremo numa zona, pode que o crédito não esteja disponibilizado para essa zona. Então, por isso está em vermelho. Aqui vocês veem todos os riscos. Não adianta quer ver para onde vão as setas, estão todos verdadeiramente interrelacionados. Isso foi feito através da enquete. O que quer dizer? A primeira mensagem, não adianta mexer só em um risco. Vocês têm que ter essa visão integrada que a maioria dos produtores tem ao nível da sua produção. Mas nas políticas e programas públicos, essa interrelação e gestão integrada não existe. O segundo ponto é ver as cores. Vocês veem que o risco climático e o risco de marco regulatório tem um impacto multiplicador. Se vocês conseguem, a nível de política pública, melhorar a gestão de risco climático e a estabilizar as mudanças do marco legal, regulatório, normativo, isso vai ter um impacto multiplicador na gestão de outros riscos. De forma oposta, não adianta muito mexer com crédito, com risco de crédito ou risco de comercialização sem fazer a gestão dos outros riscos, que tem certo sentido. Finalmente, o quarto resultado é o mapeamento de políticas e programas públicos. Nós identificamos mais de 70 políticas e programas públicos federais só, que tem a ver com a gestão de riscos. Aqui somente colocamos 25, porque senão o mapa ficaria muito difícil de entender. Aqui cada coluna são os diferentes riscos climáticos, sanidade animal, vegetal,
E aqui, de forma horizontal, estão as estratégias. Aqui onde estão a maioria das políticas e programas, é o que a gente chama de estratégia de mitigação. Tudo o que é feito antes de que esse evento aconteça. Resposta quer dizer esperar a que o evento aconteça para depois reagir. Tem só alguns programas de sanidade animal, vegetal e alguns programas como, por exemplo, Garantia Safra, que eles adicionam pagos depois do evento de forma exposta. De transferência, tem só os programas de seguro rural e alguns também programas de preço. Esses são os programas de seguro. Então, eu mostrei que cada risco tinha recomendações, nós também olhamos o sistema em geral de políticas e programas. E surgiram 6 áreas onde nós vemos que tem uma oportunidade no curto prazo, ao nível do governo federal, para melhorar a integração das políticas e programas que existem. Um sistema integrado de transferência de tecnologias. Hoje, Embrapa, as Emater e as diferentes instituições que mexem com pesquisa e transferência de tecnologias não têm essa coordenação ao nível do produtor para trazer uma gestão integrada de riscos. O segundo é a gestão integrada do que os recursos naturais e o que é a gestão de riscos na parte agropecuária. As outorgas de água, por exemplo, não estão ligadas ao processo de avaliação de riscos do zoneamento agroclimático, por exemplo. Esses 2 sistemas não se falam, isso leva riscos para o setor. A agrologística também tem uma falta de coordenação entre todas as ações de transporte do Ministério de Transporte, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, com o planejamento das safras. Isso também não está articulado, e não quer dizer que investimentos não estão sendo feitos, é que não existe essa coordenação. A redução dos riscos de comércio exterior, esse grupo de especialistas que trabalhou nessa área, a agenda de comércio exterior não está bem coordenada com as agendas de sanidade animal e vegetal. E ali surgiram uma lista de ações para que essas 2 agendas sejam integradas e que essas negociações comerciais tenham mais poder. Finalmente, a parte do sistema de informações, o Brasil tem sistemas de informação de riscos, seja meteorológicos, de preço e outros que boa, mas não estão esses sistemas não estão integrados para facilitar essa gestão integrada. Aqui coloquei como primeiro e último, para entrar mais em detalhe, sobre o sistema de transferência de riscos. Todos os programas chamados de seguro rural, mais o risco de preço. Então, para finalizar, quais foram as recomendações nesta área de transferência de riscos e de seguros? Primeiro, era a questão da previsibilidade orçamentária. Quando você mexe com riscos, você tem que antecipar, pelo menos um ano antes, se é um ano de El Niño, tem que ser até 18 meses antes, para fazer uma boa gestão desses programas de seguro. Então, a estrutura financeira desses programas tem que ser estável, tem que ter certa previsibilidade. O segundo ponto é a parte do sistema de informação. Hoje, o Vitor, no Ministério da Agricultura, está fazendo muitos esforços para colocar certas informações que existem sobre o mercado de seguro disponíveis, mas também sistemas de informação agroclimática que estão sendo desenvolvidos. Esses sistemas têm que ser abrangentes e o acesso a essa informação tem que ser fácil para as empresas, para os bancos e para os produtores. Tem programas como Proagro, Garantia Safra, que são 100% programas públicos. As empresas asseguradoras não participam neles.
e ali tem um problema, como muitos países que têm apoio a seguro rural, onde a parte de transferência de renda com a parte de gestão de riscos estão misturadas. Então, uma recomendação é justamente separar para que as ferramentas de gestão de riscos sejam verdadeiramente para a gestão de riscos e, se o governo quer transferir renda para esses produtores, que façam, mas de forma separada, porque senão a ferramenta de gestão de risco não funciona da forma do objetivo que ela tem. O quarto ponto é a criação de uma unidade técnica. Hoje vocês têm várias unidades técnicas ao nível federal, com pessoas no Banco Central, pessoas na Fazenda, pessoas na SUSEP, pessoas no MAPA. O MDA tem também um grupo, bom, agora não se chama MDA, mas todas essas unidades técnicas que mexem com seguros estão separadas. Nas grandes mercados de seguro, quando o setor público tem uma intervenção no mercado, essa capacidade tem que estar agrupada para poder dar uma visão integrada do mercado de seguros e do investimento público. E, finalmente, esse investimento em pesquisa. Hoje, o Brasil não investe em pesquisa sobre seguros agropecuários. É todo o setor privado, não? que faz seus próprios apólices, ou em programas como Proagro e Garantia Safra, mas não existe um investimento em desenvolver novas ferramentas de seguro, e isso é importante. O último ponto é a parte, voltando à mensagem principal, de integrar tudo que tem a ver com a gestão de risco, em particular com os programas de transferência. Então, essa é a mensagem principal que quero deixar com vocês, que hoje, segundo a minha experiência com o Brasil há 3 anos, quando se fala de seguros, se fala de PSR, do Programa à Subvenção. Esse programa tem 28 mil, mais ou menos, beneficiários, e tem uma cobertura, soma assegurada de 5,4 bilhões de reais. E vocês veem aqui no mapa, está concentrado principalmente na parte sul do país. A recomendação é, quando falar de seguros, não falem somente do PSR. Para verdadeiramente ter um mercado que possa crescer e ter um setor assegurador que possa estar interessado em investir mais no seguro agropecuário no Brasil, tem que ir além do programa de subvenção. Proagro tem 448 mil beneficiários, uma soma assegurada de 12,3 bilhões de reais, e o Garantia Safra, que no Nordeste 654 milhões de reais. Então, uma primeira mensagem é olhar ao programa como um todo, para poder ver quais são os recursos disponíveis ao nível federal, e também aproveitar a diversidade do país. Se vocês estão tratando de desenvolver o seguro numa região muito específica, vai ser mais difícil que se vocês têm uma diversidade geográfica, agroclimática e de produtores. Então, um pouco quebrar esses cílios. Isso quer dizer que não é somente trabalhar com o MAPA. Ali tem outras instituições, deveriam olhar isso como uma recomendação ao governo, não somente o MAPA, que mexe principalmente com a subvenção. Outra forma de dizer a mesma coisa é olhar o mapa institucional. O mapa institucional dos programas de seguro, subvenção, Garantia Safra, Proagro, e também os programas de preço. E vocês têm diferentes instituições. De fato, aqui também esqueci de colocar o Banco Central. Não, está aqui para Proagro. Então, a mensagem é ver de conseguir uma parceria público-privada para todos os programas de seguro, que o setor privado, assegurador, possa também entrar nos programas que hoje são 100% públicos. E isso acontece em outros
em outros países onde as empresas geram também prêmios dos programas catastróficos que oferecem para o setor privado. Se falou hoje que se criou já um comitê nacional. Hoje, esses programas da subvenção, do PROAGRA, têm seus comitês, que muitos deles são interministeriais. A ideia é ter um conselho, um comitê que abrange os 3 programas, né? E isso é o que a gente observa em outros países. Então, como falei, o Brasil tem uma diversidade de riscos, estes são os diferentes riscos nas diferentes regiões, e a ideia é poder ter uma maior diversificação desse risco a nível nacional, que vai ser mais atrativo para empresas de seguros, mais prêmios para seguradoras, mais potencial desse mercado e uma menor exposição fiscal para o governo, que hoje arca com todos os gastos fiscais daqueles programas que mencionei, que são 100% públicos. Aqui está meu e-mail, ali embaixo está a página web onde vocês encontrarão o relatório, e ficamos à disposição, e sobretudo, se o ano próximo estão pensando fazer um seminário internacional, com muito prazer podemos apoiar e trazer expertise de outros países. Muito obrigado.